Tudo bem, alunos? Como estão? É, Vou falar um pouquinho sobre o Karl Marx aqui, né? Algumas coisas que ficaram sem a gente ver, mas é na sequência do slide, né? Dos slides lá que vocês já tem na aula anterior, lá no SIGA. Só retomando algumas coisas, né? Questão que o Marx via a sociedade capitalista como cheia de contradições. E as contradições principais são a questão da extração da mais-valia e do lucro, né? Que seria o trabalho não pago ao trabalhador, né? Seria o excedente que não retorna para o trabalhador e é apropriado de forma privada, né? Por isso que vem o termo propriedade privada, né? Através do patrão ou do capitalista. Outra contradição que se tem é entre produção e consumo, que vai gerar crises de superprodução, como a crise de 29, né? Você produz muito e não tem quem consumir, porque você paga muito pouco para o trabalhador, que mal dá para ele sobreviver. Logo, ele não tem como comprar as mercadorias que ficam estocadas nas prateleiras. Também a contradição entre interesses das classes sociais. Uma classe social quer mais igualdade, a outra quer explorar. Uma quer mais liberdade, a outra quer dominar, que seria a briga principal entre burgueses e operários. Então, a sociedade para Marx seria uma sociedade que vai gerar a revolução, né? Dessas contradições vai gerar a revolução, vai se passar de uma sociedade socialista para uma sociedade comunista, como falei naquele áudio antes para vocês. E aí o socialismo também já tinha explicado. E aí eu pedi para vocês pesquisarem sobre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Acho que é interessante eu explicar um pouco isso. A mais-valia absoluta nada mais é que a questão das horas trabalhadas que não são pagas para o trabalhador, ou seja, um exemplo assim, as duas primeiras horas, se uma carga horária de 16 horas, como na época da Revolução Industrial que o Marx está analisando, o trabalhador trabalhava 16 horas por dia. As duas primeiras horas que ele trabalhava, ele já pagava o seu próprio salário, né? Então todo dia que ele ia lá, as duas primeiras horas pagava o seu próprio salário. O restante, as 14 horas restante que ele trabalhava de forma gratuita para o patrão. Ou seja, esse excedente então ele era apropriado. É um sobrevalor que ele produzia, além do valor do seu próprio salário para se manter vivo, ele produzia um valor a mais. Então esse valor a mais era apropriado pelo patrão. Isso é o que o Marx chama de mais-valia absoluta, que tem também a questão do ritmo de trabalho que o patrão controlava para ele trabalhar mais rápido e tal, né? Nesse sentido. A mais-valia relativa nada mais é que a inserção da tecnologia, ou seja, da máquina, que faz que no mesmo período trabalhado, né, ele ao invés de produzir, por exemplo, se em 16 horas trabalhado ele produzia, digamos assim, se fosse uma fábrica de sapatos, ele produzia 16 sapatos, com a máquina de repente ele vai produzir, com a inserção da tecnologia, ele vai produzir 160 sapatos, né? Então, os dois primeiros sapatos pagavam o salário dele, ou seja, as duas primeiras horas, né? Na mais-valia absoluta. Já pagava o seu próprio salário. O restante de sapatos produzidos é apropriado de forma privada pelo patrão, né? Na mais-valia relativa também. Então, se ele produz no dia 160 sapatos, claro que é ele no coletivo de vários outros trabalhadores, né? Então, ou os dois primeiros sapatos continuam sendo pagando o próprio salário, e os outros 158 sapatos apropriados de forma privada pelo patrão. Então isso seria mais a valia relativa, nada mais é que o incremento da produção através de tecnologia, através da máquina. Concepção de ciência para Marx. Então o Marx ele se insere no método materialismo histórico dialético, ou seja, ele está interessado em ver as questões da base material da sociedade. Ele entende que essa base material
e a luta pelas condições sociais de existência, né, as relações sociais de produção, elas têm que ser entendidas num contexto histórico. E também é um contexto dialético, né, que é uma luta de contrários, é uma dialética entre uma tese, uma antítese, e que se gera nova síntese. Isso é um processo contínuo. Então ele está sempre analisando nessa perspectiva. A sociedade para Marx ela se divide em infraestrutura, que seriam os meios de produção, as terras e as fábricas, e relações sociais de produção, né, que as principais relações sociais de produção seriam entre capital e trabalho no capitalismo. A superestrutura, então se a infraestrutura seria a base econômica da sociedade, a superestrutura seria as ideias, as ideologias, os conhecimentos, as crenças, as leis, a ideia de Estado, né? Então a infraestrutura seria questões mais concretas, palpáveis. A superestrutura seriam a níveis mais abstrato, né? Então ele vai dizer que de alguma maneira a infraestrutura ela vai determinar a superestrutura. Concepção então de sociedade para Marx. Então forças de produção mais relações de produção fariam a composição do modo de produção. As relações de produção são de dominação, de exploração, e as principais forças produtivas seriam capital e trabalho. Isso seria a infraestrutura econômica da sociedade. Sobre isso se gera uma superestrutura, que é determinada pela essa infraestrutura econômica. A superestrutura, então, estaria a esfera da política, do Estado, a esfera jurídica também, que é ligada a leis e a execução, julgamento de leis, e a questão ideológica, lembrando aquele conceito de ideologia que a gente viu lá no primeiro ano. Então, Estado e direito. Então, por exemplo, a lei de propriedade privada, que protege a sagrada propriedade privada. O Marx vai falar o seguinte: isso aí tem a ver com a forma que está organizada socialmente a sociedade, né? A forma que se organiza principalmente a partir da base econômica da sociedade. Então, por que essa lei é tão importante? Por que a proteção à propriedade privada é tão importante? Por que o Estado ele age muitas vezes contra greves, contra manifestações da classe trabalhadora e classe operária? Então ele vai dizer, olha, o Estado, as leis, as ideias da burguesia estão vinculadas à base material dessa sociedade, que é uma base material desigual e que envolve relações de produção que são de exploração do trabalhador, dos trabalhadores, no caso da classe operária. Então aí que ele vai falar lá na prefácio a crítica à economia da economia política, né, que é uma contribuição à crítica da economia política, é um livro dele. Falar explicações das formas jurídicas, políticas, espirituais e de consciência. Então, as ideias, né, a explicação das ideias encontra-se aonde? Na base econômica e material da sociedade, no modo como os homens estão organizados no processo produtivo. Então, todas as ideias e as ideias dominantes, que são as ideias da classe dominante, elas têm que encontrar sua explicação nessa forma que está organizado os homens no processo produtivo, ou seja, ligado à questão econômica. Lembrando que a economia, toda economia é uma economia política, ou seja, envolve o que? Escolhas. Então ele fala assim, os homens no capitalismo, eles se organizam dessa maneira. Poderia ser diferente, poderia ser uma organização mais cooperativa, mais igualitária? Marx acreditava que sim. Então o modo de produção da vida material, né, o ser social, né, qual o posicionamento que você está na base econômica da sociedade, você é patrão ou você é empregado, é que vai condicionar o processo da vida social, política e espiritual em geral. Então, o que você vai pensar em termos de ideias, inclusive, né, vai estar ligado à tua posição, né, na esfera produtiva.
Então é o econômico que vai explicar a esfera da cultura, das ideias, segundo Marx, é o que vai condicionar, pelo menos, não é que vai explicar, mas é que vai determinar, vai condicionar de alguma maneira. É claro que ele vê isso numa relação dialética, ou seja, uma relação de mão dupla, né? Também as ideias elas influenciam minimamente a questão da economia, mas é a esfera econômica que determina mais as ideias. Não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas sim o contrário, mas ao contrário. É a sua existência que determina a sua consciência, é o que eu acabei de falar antes. Então, não é o que você pensa, as suas ideias, que vai dizer quem você realmente é, mas a sua existência, a sua localização, qual a classe que você pertence, é que vai determinar a sua consciência. Onde está localizado as relações sociais de produção? Você é patrão, você é trabalhador, né? Isso que vai explicar a consciência, as ideias que você tem. Ao mudar a base econômica, pode-se mudar, revolucionar então, mais ou menos toda a imensa superestrutura que depende dessa base econômica. Então ele acreditava que ao os trabalhadores tomarem os meios de produção, depois se mudaria inclusive as leis, as crenças, os valores, para uma sociedade mais solidária, mais igualitária. Então, por exemplo, se existe uma lei que protege a propriedade privada, né, dos meios de produção, quando se há uma revolução, quando os trabalhadores tomaram os meios de produção, vai haver novas leis, por exemplo, uma lei que protege a propriedade comum, propriedade coletiva, uma propriedade de toda a sociedade, que seria uma sociedade então sem classes. Aqui tem uma frase do Marx, que é: os filósofos limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Então, essa eu já tinha falado no áudio antes sobre isso, que é a questão que ele dá para a importância da ação, né? Não só estudo, mas também ação. O trabalho é a essência da existência humana, né? E aí ele faz uma reflexão do trabalho como o primeiro ato humano. E a questão das classes sociais também, as classes sociais elas estão em luta. Então o Marx vai entender o indivíduo sempre na classe social. Ele não vai entender a sociedade sobre o indivíduo, mas ele vai entender que a sociedade ela não é uma coisa homogênea, um ente que está sobre os indivíduos, como mais na linha do Durkheim, né, que a sociedade ela sobrepõe o indivíduo. Não, o Marx ele vai entender que o indivíduo e a sociedade é composta por classes sociais, ou seja, por grupos ligados às relações de produção. Então ele estava entendendo sempre o indivíduo no grupo. E aí o Marx vai falar sobre a luta de classes, que eu passei em alguns videozinhos que explicavam um pouco sobre isso. No Manifesto Comunista ele fala bastante nessa questão da luta de classes, desde que o homem existiu sempre, né, que a partir de que existiu a propriedade privada, né, e o Estado, existem lutas e lutas de classe. Então o homem livre, escravo, o patrício plebeu, o barão e o servo, o mestre de corporação, companheiro, opressores e oprimidos em constante oposição têm vivido uma guerra ininterrupta, ora fraca, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das suas classes em luta. Ela vai falar que, né, teve entre senhores, escravos, lutas, depois no Império Romano, né, no Império Romano, depois na sociedade feudal entre senhores e servos, né, senhores feudais e servos, e até chegar na sociedade capitalista entre capitalistas e trabalhadores. E vai esse processo de luta, de contradição, vai gerar uma nova sociedade em que não vai haver mais classes e, portanto, não vai haver mais lutas, que seria a sociedade socialista. Então, a ciência, vou retomando um pouco mais para a questão da ciência, o Marx ele entende a ciência ligada a esse contexto de luta de classes,
e ele vai dizer que a objetividade só se coloca enquanto consciência crítica, né? Então, a crítica radical da realidade. Então, se você não faz a crítica à ideologia burguesa, que eles chamam de ideologia burguesa, que falseia a realidade, que gera ilusão, você não está fazendo ciência, segundo ele. E ciência e política, para ele, não são coisas que se separam. Então, ao você estar fazendo ciência, se faz, no sentido dele, uma ciência para emancipar a classe trabalhadora. Então, a ciência, assim como a ação política, só pode ser verdadeira e não ideológica se refletir uma situação então de classe, uma visão crítica da realidade.